Mais um dia aqui pra gente falar dos 7 desafios, né? De um dos 7 desafios, das 7 dificuldades para se instalar novos hábitos para a vida próspera. E hoje é o dia do quê? Da preguiça. Gente, eu sou taurina. Taurina tem uma preguicinha, né? Pelo menos é o que dizem. Mas eu experimentei muitas preguicinhas na minha vida para poder criar algumas táticas de como sair delas. E ela foi uma das mais votadas como desafio, como uma dificuldade para se instalar novos hábitos. Então, a preguiça, às vezes a pessoa fala sobre a procrastinação, às vezes fala sobre a preguiça. Então, a preguiça é uma das dificultadoras de se instalar novos hábitos, ok? E instalar novos hábitos requer um pouquinho de dedicação nos primeiros momentos para que ele se torne automático, certo? A gente parte dessa premissa. O que é que eu posso fazer, de que jeito que eu posso fazer, para que fique automático aquilo que vai me levar para o próximo nível, aquilo que vai me levar para a próxima etapa que eu estou construindo para a minha vida. Então, quando a gente fala do ciclo destrutivo, né, eu estou fazendo nessas lives sempre o ciclo destrutivo e o construtivo de cada um desses desafios. Se você perdeu os desafios passados, as dificuldades passadas, dá uma olhada nas outras lives que tem lá. É bem legal para você perceber que estágio que você está, ok? Então, quando a gente fala da preguiça, a gente está falando de uma procrastinação constante, sabe? De um estado, depois eu faço, né? A gente está falando desse estado de adiamento frequente de tarefas importantes, de ações importantes que vão te levar para o próximo nível. A tendência é você evitar as atividades, né, que vão exigir um pouquinho de elaboração, que vão exigir um pouquinho mais de esforço da sua atenção, de dedicação, sabe? Porque, ou aquelas bem repetitivas, você fala, amanhã eu faço. Ou aquelas que vão fazer você pensar um pouquinho como fazer diferente. Você tem que descobrir um aplicativo novo, você tem que descobrir uma nova forma de fazer uma coisa. Então, vai consumir a sua energia. Então, é bem provável que consuma a sua disposição. Então, isso pode te dar uma baixa de energia também por causa disso. Porque, eu vou ter que descobrir isso, mas é tão mais prático eu ir lá lavar a louça, é tão mais prático eu ir lá tirar o lixo, é tão mais prático eu ir lá e fazer aquelas contas lá no computador que eu já estou acostumada a fazer. Então, a gente vai pelo mais prático, que não vai exigir muito uma tarefa mental, uma disposição, sabe? Então, você entra nesse ciclo dessa procrastinação e fica nisso, daquilo que é mais fácil, daquilo que é mais cômodo. Porque fala, depois eu faço. E como, às vezes, a nossa mente está muito distante do nosso corpo físico, da nossa disposição, né? Porque às vezes você está muito no futuro, e aí você está preocupado com a próxima atividade da semana, você não pode perder o próximo compromisso, que você te tira do estado de presença. E tirando do estado de presença, você entra na pressa. E quando você entra na pressa, você conclui que não vai dar tempo de fazer aquilo. Então, é tudo tão subjetivo que você entra nesse estado de procrastinação. E a procrastinação, ela tem a ver com falta de informação. Então, está faltando alguma informação ali que não te permite concluir aquela atividade. Então, você procrastina de ir atrás de algo. Então, às vezes, não é algo percebido. É algo que você... não é algo que você sabe conscientemente. É algo que você percebe. Tem uma percepção, é sutil. E você sabe que está faltando alguma coisa ali. E é como se você estivesse num outro nível, numa outra dimensão, no mundo das ideias. E quando você está no mundo das ideias, você sai desse estado de presença. E aí, a noção do tempo, ela é muito diferente. Geralmente, pessoas que têm problemas na tireoide têm muito problema com essa questão com o tempo. Ou falta tempo, ou parece que o tempo demora demais para algumas pessoas. Então, é uma mentira, né, de uma percepção com relação ao tempo. Então, aí você fica nessa procrastinação constante, porque você não entende muito bem da onde vem isso, por que vem isso, porque não é muito lógico. Você vai precisar elaborar melhor, vasculhar mais, para entender o porquê disso, entende? Não é uma questão, é até uma questão de lógica, se você for investigando numa linha terapêutica, tem uma lógica terapêutica, entende? Mas às vezes a pessoa não tem esse conhecimento, não tem essa percepção, e ela acha que tem alguma coisa errada, né? Então ela entra nessa procrastinação constante, vai adiando as tarefas importantes, vai escolhendo as mais fáceis, vai falar, depois eu faço. Então tem uma falta de vontade muito grande. Se você não tem um propósito forte, que é uma dos elementos que a gente já falou lá atrás, num dos vídeos passados, se você não tem um propósito forte, ou interno, ou construído, você vai ficar preso na falta de vontade, ok? Então, ou você reaviva esse propósito forte, que a gente falou do vision board e tudo mais, então, ou você reaviva ele, ou constrói ele, ou você vai ficar, essa falta de vontade vai ganhar muito tempo aí. Aí, o outro, aí cria esse negócio, sabe? A ansiedade, veio até aqui em mim uma ansiedade, sabe? É a ansiedade porque, às vezes, a pessoa acha que a procrastinação não tem nada a ver com ansiedade. E tem tudo a ver com ansiedade em alguns casos. Porque, às vezes, a pessoa fica paralisada por causa de ansiedade. Teve uma pessoa que perguntou, né? Por que eu fico paralisada e tudo mais. No caso dessa pessoa, que eu estava trabalhando com ela, no caso dessa pessoa, era total ansiedade. Tinha tantas coisas na cabeça que ela não conseguia nem agir. Que ela ficava lá, pensando.
e gastava a energia dela de agir. Então, isso também contribui para a procrastinação, precisa ver qual que é o seu caso. Então, a outra parte, né, desse ciclo destrutivo é a falta de objetivos claros, a ausência de metas bem definidas, isso que a gente está falando de propósito forte. Se você não tem um propósito forte, que te ajuda a ter objetivos claros, isso também te ajuda a ficar nessa procrastinação. É uma falta de uma motivação, né, lá interna, que é devido a essa falta de direção clara. Então, uma coisa ficando na outra. Então, você não age, dá aquela preguicinha, né? Não faz nada, não sabe para onde ir e fica rodando. Uma hora eu quero isso, outra hora eu quero aquilo outro e fica meio perdida ali. Depois, a gente tem a falta de preparação antecipada, que é um outro estágio, né? Que é ignorar a importância de se preparar para as atividades. Eu acho que esse é um pulo do gato, que é por quê? É um pulo do gato. Se você não prepara antes o que você vai fazer da próxima etapa, é muito mais fácil te dar preguiça. Então, se você já tem tudo ali à mão, se você não tem que passar por um processo de escolha, você só tem que fazer, você gasta menos energia. E gastando menos energia, é menos difícil você ir para a preguiça, entende? E você dificulta a preguiça. Então, quando você já prepara o seu próximo passo, você dá um nozinho na preguiça, entende? Você engana a preguiça. Porque é só fazer. Né? Você não tem que pensar e escolher para fazer. É muito rápido, né? O nosso processo psicológico, às vezes, é muito rápido. E aí a gente se distrai com ele, né? Com a mente. Você viu esse processo que eu fiz aqui agora? Eu estava presa aqui no que eu ia falar, no que eu ia ler, se eu ia colocar o óculos. São muitas decisões, são muitas as escolhas que a gente faz em processo de segundos. E é muito fácil a gente se perder nisso. E ter muito desgaste, esquecer o que a gente ia fazer, por isso que a clareza dos objetivos ela é importante, e aí você gastou energia, não escolheu e saiu da sua rota, sabe? E saiu da rota daquele seu planejamento. Então é muito rápido o que acontece com a mente. E por ser muito rápido, a gente se distrai muito rápido. Sabe igual você vai passando a mão no TikTok, nos Reels e tudo mais, e você vai se distraindo de uma coisa com outra, assim também são os nossos pensamentos. A gente vai se distraindo de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, e não percebe quanto de energia gasta. É a mesma coisa. Você passa o dedo no TikTok, no Reels, e vai gastando bateria, vai gastando tempo de uso ali do seu celular, entende? É a mesma coisa com a nossa mente. A gente vai gastando energia e nem percebe que a gente gastou energia. Quando a gente fala da falta de preparação antecipada, tem a desconsideração dos benefícios psicológicos e práticos da preparação. Então, assim, quais são esses benefícios? É justamente isso. Não perder energia e só fazer. Então, e não se distrair com outras coisas, que são mais fáceis, porque a gente vai procurar o que é mais fácil para fazer. A não ser que a gente tem um estágio também que a gente procura pelo novo, que é um estágio bem inconsciente, sabe? Por que ele é bem inconsciente? Porque o procurar pelo em ovo, ele está ligado à não permissão, né? A não permissão, ele está a serviço, né? Da não permissão sistêmica, da dependência emocional, da proteção. É como se fosse uma proteção por causa de uma crença limitante. Então, quando você está a serviço disso, você cria dificuldade. E às vezes você cria essa dificuldade e acredita nela. Né? Acreditar no medo, acreditar na dificuldade, porque ela está a serviço de outras coisas inconscientes que vem falando para você que, tipo assim, se acontecer aquilo, se aquilo der bom, vai dar ruim. Então, a serviço de tudo isso, a gente cria essas dificuldades, entendeu? Então, o próximo nível aqui, a gente já falou, vem a procrastinação constante, a falta de objetivos claros, a falta de preparação antecipada, que é o pulo do gato, preparar tudo antes. Vem um ciclo de culpa e desmotivação. E esse ciclo de culpa e desmotivação, ele vem por quê? Porque é a procrastinação que vai te levando a esses sentimentos de culpa, né? Então, eu devia ter feito aquilo, e eu não fiz aquilo que eu deveria ter feito. Aí você reforça. Você vai ampliando esse ciclo destrutivo através dessa culpa. Você vai ter uma desmotivação contínua por causa dessa incapacidade de enfrentar e superar a preguiça. Porque enfrentar e superar a preguiça não é só levantar do sofá e ir fazer. Muitas vezes levanta do sofá e vai fazer. Tira a bunda da cadeira, eu falo muito isso. Senta, coloca a bunda na cadeira, vai sentar e vai fazer o que você tem que fazer. Vai planejar o que você tem que fazer, vai mexer no computador, vai entrar nos seus desafios. Às vezes você tem que tirar a bunda da cadeira e ir fazer o que você tem que fazer. Quando não tem isso, você vai reforçando essa desmotivação, sabe? Você reforça ela. Mas o buraco negro dessa história toda, dessa culpa e desmotivação, ele é como se fosse um poço de entulhos emocionais negativas. O que é isso? Bem aquilo lá que tem por trás da dependência emocional e tudo mais. Tem um ouro ali, tem algo escondido ali, mas só que em forma de buraco negro. Por que de buraco negro? Porque lá atrás está cheio lá escondido, está cheio de emoções, de fatos não elaborados, não ressignificados, não estudados, não escolhidos para serem feitos de forma diferente. Então, quando acontece isso, você vai colecionando fatos e situações ruins e não elaboradas, porque a elaboração delas é a sua libertação, certo? Depois ainda você vai passar pelo processo de escolha, mas a escolha é muito mais fácil quando você elabora. Só que a elaboração passa pelo processo de dor. E que passou pelo processo de dor, a gente, sai correndo. Né? Quem é que quer passar por dor? Ninguém quer dor, só quer os louros. Só que às vezes você precisa passar. E às vezes é uma ilusão que você vai passar por uma dor muito incrível. Você passou lá atrás, mas não vai passar de novo. E hoje tem recursos que a gente pode
acessar aquilo e não ficar muito tempo preso na dor. Teve uma vez que eu passei por uma abordagem, que eu estava conhecendo essa abordagem há muitos anos atrás, e nossa, eu estava revivendo uma experiência que eu tive quando era criança. Eu lembro até o vestidinho que veio na imagem, era um vestidinho de aniversário, rosa, de babadinho, de desenho embaixo e tal. E era uma dor tão grande, tão grande, tão grande, que quando a terapeuta pediu para eu acessar aquela informação, eu inventei. Eu inventei para poder sair daquela dor. O tamanho da dor que era grande, que eu queria sair daquilo. Só que eu não sabia como sair daquilo. Eu tive que inventar uma história para poder sair daquilo. E aí, para entrar depois de novo nessa história, eu ficava evitando, né? Só que depois, mais tarde, eu fui descobrindo que tem outros recursos. A gente precisa alicerçar primeiro os nossos recursos. Quando eu trabalho com trauma, eu trabalho justamente com isso. Eu vou alicerçando os recursos da pessoa, recursando o corpo da pessoa. Quem já passou comigo em atendimento, às vezes eu sempre falo assim para a pessoa, percebe o seu corpo. Qual é a sensação do seu corpo? Vai para a parte boa, vai para onde está gostoso. A pessoa fala, não, mas está doendo aqui. Eu falo, não, não é para cá. Vem para cá, porque é a hora que a gente vai recursando o corpo dela para dar sustentação para entrar de novo naquela dor. Senão a pessoa não tem sustentação suficiente para entrar naquela dor. E o que a gente vai fazer é fugir dela, ou retraumatizar. E a gente, o que a gente menos pode fazer é retraumatizar a pessoa, porque fica mais difícil dela sair daquilo. Então, quando você está nesse ciclo destrutivo, às vezes você vai ter que passar por alguma ressignificação, por um processo de dor para sair dele. E a hora que você saiu dele, você já está livre para ficar mais tempo num ciclo construtivo. E sair dessa preguiça, que a preguiça às vezes não é só preguiça, ela está escondendo alguma dor, por isso que eu falo desse buraco negro, né? E a gente reforça essa dor com a culpa, com a desmotivação, né? Ok? E bora pro próximo. O próximo, então o recursar é importante aqui nesse processo. O próximo, o que acontece quando a pessoa passa por todo esse ciclo, né? Ela procrastina constantemente, tem falta de objetivos claros, tem uma falta de preparação antecipada, entra nesse ciclo de culpa e desmotivação e ela começa a perder oportunidades. E aí, ela perdendo oportunidades, ela vai minando mais ainda, vai se sentindo incapaz, frustrada, desmotivada. Nossa, perdi aquilo. Aí alguém fala, como que você perdeu essa oportunidade? Então, você vai tendo essa perda, também era pessoal e era profissional. Né? E é um impacto negativo nessas áreas. E às vezes ela é reforçada por pessoas. Quanto mais você conta isso, mais as pessoas falam, nossa, que oportunidade que você perdeu, né? E aí você esquece de você ir lá e entender o porquê que você perdeu essas oportunidades. Você esquece de refletir e criar um plano de ação, uma estratégia para aprender com esses erros, para aprender com esses lapsos, para aprender com esses furos, entre aspas, porque nada está errado para o universo. Né? Até o que é errado dá certo depois, entende? Então, às vezes você não tem recurso suficiente para entender aquilo. E aí você fica se martirizando. Então, assim, quando a gente faz nada é errado para o universo, porque tudo se transforma em aprendizado. Você pode aprender mais rápido, você não precisa aprender ficando naquele limbo por muito tempo. Você pode sair daquele limbo muito mais rápido, é uma questão de escolha, uma questão de preparo, ok? E nisso, você vai criando essa autossabotagem. Então, a autossabotagem são comportamentos que vão minando o próprio sucesso. Mas ele está a serviço de tudo isso, né? Ele está a serviço de algo que está oculto, da não permissão, da dependência emocional, da não permissão sistêmica, ou por medos, ou por questões de achar que lá na frente, se der certo, vai dar errado depois, o medo do sucesso. E o medo do sucesso está muito ligado à perda que vem depois do sucesso. Qual é a perda que você acha que vai ter se você tiver aquele sucesso, se tudo der certo? É algo a refletir. E com isso, você vai adotando padrões que te impedem esse progresso. Vai evitando, né? Vai atrasando. Só que isso vai minando toda essa energia. E tudo isso pode vir de quê? De forma condensada através da preguiça. Olha, a função da preguiça, né? Ela pode estar atrás de tudo isso, escondida atrás de tudo isso. Agora a gente vai para o ciclo construtivo. Você já entrou num ciclo destrutivo alguma vez? Com esse negócio da preguiça? E às vezes ela vai entrando, às vezes a preguiça ela vai entrando num lugar que vai entrando quase beirando uma depressão junto, sabe? São curvas diferentes, mas que vão beirando ali, sabe? Então, mas que a depressão é um outro caso, né? Mas às vezes a pessoa vai reforçando aquilo. Então as pequenas ações, as pequenas preguicinhas, elas vão impedindo que você fique muito tempo nesse limbo, ok? Quando a gente fala de ciclo construtivo, a gente está falando de alguém que ela está buscando um autoconhecimento. Ela percebeu a preguiça, ela viu que é um obstáculo, ela está pequenininha e ela já começa a fazer uma autoanálise. Ela já começa a buscar de onde vem isso, por que vem isso? Ela não olha a preguiça só como uma preguiça. Ela vê a preguiça como uma informação que ela está oculta ali e está querendo dizer algo. Às vezes a pessoa só precisa descansar. Ela só precisa descansar. Se é uma pessoa que é muito ativa e ela está ali naquela busca frenética, aquela meta, tem um objetivo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que continuar fazendo aquilo outro. Ela quase está beirando o burnout. E aí ela está quase beirando, ela precisa de descanso, ela precisa de pausa. A preguicinha está vindo ali para falar assim, meu, respira um pouco.
Você vai adoecer se você continuar nesse caminho, né? Então, o autoconhecimento vem nesse lugar, dessa percepção sutil, dessa análise super mega importante e realista de eu tô com preguiça ou realmente eu estou cansada, aqui eu preciso descansar. E isso precisa ser considerado. Se não for considerado, você vai adoecer. Então, o ciclo construtivo, ele considera tudo. Ele considera que você também precisa de lazer. Ele considera que você não é um robô. Que você é uma pessoa com sentimentos. Que sim, você quer chegar no sucesso. Ok, mas não à custa de qualquer coisa. Não à custa de um adoecimento do seu corpo a longo prazo. Entende? Então, ele é bem importante. É uma pessoa que reflete. Então, o primeiro passo desse ciclo construtivo é essa investigação dessa preguiça e uma análise de como você está estruturando a sua vida, ok? Então, é uma compreensão de áreas específicas onde a preguiça pode surgir. Às vezes ela surge em uma determinada área e não surge na outra, entende? Ela surge em uma que você tem sempre uma rotina, falando, nossa, já deu, Patrícia, já está na hora de você criar um novo desafio, já estou com preguiça de fazer sempre a mesma coisa, isso eu posso delegar, eu não preciso ficar repetindo aqui, ok? Então, entra esse autoconhecimento e esse autoconhecimento vai fazer você restabelecer as suas metas, né? Então, se você não tem metas claras e inspiradoras, você vai criar. Se você já tem, você vai revê-las, você vai readaptá-las, porque às vezes você precisa readaptá-las para te dar mais ânimo, para você não entrar nessa preguiça. Às vezes entrar nessa preguicinha te mostra que você está perdendo o desafio. O desafio deixou de existir, você gosta de desafios. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, tem gente que precisa. Tem gente que gasta tanto o sair da zona de conforto, que sair da zona de conforto gasta energia, gente. Viajar. Uma vez eu fiz uma viagem de 35 dias lá para os Estados Unidos. Eu não falo inglês fluentemente, estou fazendo aula de inglês, eu tenho uma super professora super legal, Solange, super indico ela, ela é muito legal, e hoje eu faço aula de inglês com ela, e vou aprendendo como é falar inglês com coisas da terapia e tudo mais. Mas na época, quando eu fui viajar, eu fiz uma aula, um período de aula só para fazer as coisas básicas, como pegar uma mala no aeroporto, como falar para pedir alguma comida, e tudo que eu pedia lá, tinha tudo diferente do que eu tinha pedido, foi uma coisa muito engraçada, né? Quando você viaja para outro país, tem uns costumes, e é tudo muito rápido, né? Enfim. E aí, eu estava viajando sozinha e tal. Quando chegou, eu decidi fazer uma viagem comprida. Eu nunca tinha ido para os Estados Unidos, eu fui essa única vez. E aí, eu quis ir para a Flórida, quis ir para a Califórnia, quis ir lá para o Monte Shasta e também quis ir para São Francisco, para Nova York. Meu, chegou uma hora, eu já tinha feito tantas coisas, tantas descobertas, saí tanto da zona de conforto que começou a doer. Parecia que doía sair da zona de conforto, entende? Então, às vezes a gente precisa aumentar essa zona de conforto, aumentar o espaço dela. E a gente consegue fazer isso no atendimento de cidadania, de aumentar esse espaço dessa zona de conforto para que a gente possa aprender mais com menos resistência, sabe? Então, você voltar, né, de ter esses motivos, ter essas metas mais motivadoras, mais claras e voltar nelas também te ajuda a ver quanto de zona de conforto você já fez e quanto está sobrando, porque às vezes está sobrando, tem espaço para crescer ali, você não está crescendo, entendeu? E tem a ver com aquelas permissões, né? A zona de conforto também tem a ver com as permissões, né? Depois o próximo estágio tem assim, criação de rotinas produtivas. Então, ao instalar novos hábitos, você faz uma análise de um autoconhecimento, você estabeleceu metas motivadoras, voltou nelas, viu, ajustou, e aí você está criando as rotinas produtivas. Instalar novos hábitos tem a ver exatamente com isso. Você vai testar ali o que dá certo e o que não dá certo naquela sua nova rotina, o que encaixa e o que não encaixa. Você já tirou aquilo que não encaixava, lembra? Nos outros vídeos eu falei, não lembro qual vídeo que eu falei exatamente, o que você vai fazer, acho que foi um post que eu coloquei, eu vou colocar, sobre você fazer uma lista de coisas que não são mais produtivas, de hábitos que não são mais produtivos no seu dia a dia. E se não é produtivo, está ocupando espaço de algo produtivo para entrar. Então, você precisa saber o que não é, o que você vai tirar. E aí você tirou, sobrou um tempo, se você não preencher aquele tempo com outra coisa, vai entrar com qualquer bobeira, né? E entrar com qualquer bobeira não vai te levar para sua vida próspera. Então, a gente está falando aqui de instalar novos hábitos que vão te levar para a vida próspera. Então, você precisa treinar e encaixar o que cabe e o que não cabe. É um quebra-cabeça. Para instalar novos hábitos, é um quebra-cabeça, né? E aí, você vai incorporando esses hábitos que vão criar um ambiente mais propício a esse lugar que você quer chegar. A um novo trabalho, né? A um novo relacionamento. Porque se você não criar o espaço para o relacionamento, você nem permite que ele aconteça. Então, se a gente não está permitindo que ele aconteça, tem trauma aí. Tem confusão aí de valores. Porque aconteceu assim no passado, vai acontecer assim no futuro. Porque eu vi a minha mãe vivendo assim com meu pai, então eu entendi que se viver assim também, vai acontecer a mesma coisa comigo. Você adulto hoje sabe que não vai acontecer, mas quando criança, aquilo virou um trauma ali. Viu tanto aquilo, foi vendo, que tornou uma verdade. Virou uma crença
que se tem um relacionamento e só um faz, o outro engana aquele que faz só, pelo relacionamento. Virou um trauma, virou um rótulo. Mas virou um rótulo não na sua mente psíquica de hoje. Virou um rótulo para aquela criança que um dia você foi. E aquela criança que um dia você foi, ela tá aí dentro de você. E ela dentro de você, ela também te comanda. Porque você nem percebe que ela está dentro de você. E ela está dentro de você através do seu sistema mais primitivo, o sistema límbico, né, que ficam as emoções mais primitivas ali. As emoções, num período que era pré-verbal. Fica ali, entrando em você, aqueles comandos, né, aquelas reações fisiológicas, porque vem reação fisiológica, você tem uma reação muito, às vezes, agressiva para uma situação que não pede aquilo, né, porque você tem aquelas memórias lá atrás. E quando você tem aquelas memórias lá atrás e não trabalha elas, você só sabe que você tem elas. Você fala sobre elas, mas você não trabalha elas, elas ficam ali te comandando. É como se aquela criança estivesse ali te comandando. Ó, não vai por ali não, que se for por ali, a gente vai se dar mal. Lembra que a gente se deu mal lá atrás? A gente vai se dar mal de novo. Só que isso não é claro assim. Isso vem em forma de reação, vem em forma de respostas bruscas, vem em forma de comportamentos que você nem entende porque você faz aquilo. Você só reage àquilo. Então precisa elaborar para que você perceba antes se você está entrando nesse caminho ou não, né? Nesse caminho neural ou não, né? Então, é isso. Então, essa criação de rotinas produtivas. Então, você viu que a gente começou a falar sobre criação de rotinas produtivas, a gente está falando sobre trauma, sobre sistema límbico, sobre épocas de ficar preso a acontecimentos numa época que você nem entendia direito. A criança nem entendia direito, só via aquilo, internalizou aquilo, acreditou naquilo e repete aquilo e acabou. Né? Então, é hora de você mergulhar fundo aí em você. E aí, a gente tem a preparação antecipada, né? Que é aquilo que a gente estava falando lá. Quando você não tem, você sucumbe à preguiça. Quando você tem essa preparação antecipada, você vai se planejar de forma mais prática, vai organizar seus materiais, vai criar um ambiente propício, né? Então, eu estou fazendo uma mentoria sobre leituras, porque eu queria instalar novos hábitos, e dos novos hábitos que eu quis instalar era sobre leitura. E às vezes estar num grupo ajuda você caminhar. Eu estou lendo meu terceiro livro já, é super legal. Então eu gosto de ler, só que eu não estava tendo esse hábito, com esse negócio de fazer várias coisas e tal, eu não estava conseguindo instalar. Então, às vezes, a gente precisa de ajuda para instalar novos hábitos. Eu estou com a mentoria do próximo passo, justamente para isso, para a gente desbloquear através da lei do foco, a lei da ação, a lei do movimento, esse próximo passo que a gente não consegue dar. Então, assim, nessa mentoria, eu ajudo as pessoas, através de constelação, a constelar a lei do foco, por exemplo, e conseguir ter mais foco. Às vezes, e esse processo é um processo de longo prazo para conseguir. E na mentoria, a gente vai trabalhando dia a dia também. Esse é a curto prazo. Então, a gente trabalha dois aspectos, a longo prazo e a curto prazo. A longo prazo, isso que vai trabalhando as questões de virtudes e bloqueios emocionais. E a curto prazo, por quê? A gente precisa do dia a dia, é o seu dia a dia que faz a mudança. As pessoas que trabalham com terapias, terapias energéticas, porque as terapias energéticas, complementares e integrativas, elas costumam ter um resultado mais rápido. E por ter um resultado mais rápido, as pessoas adoram. Porque vai lá, faz uma sessãozinha pontual, vira a chave e pronto. Só que o que faz a gente virar a chave mesmo é a constância. É continuar no mesmo, numa linha. É um alinhamento das tarefas, das atividades, do entender o que é bom, o que é ruim, numa linha contínua. Então, ou no dia a dia, os seus afazeres, eles te dão sustentação para a mudança que você fez. Senão a gente fica com uma coxinha de retalhos. Vai lá, faz um atendimento, tirou uma coisa ali, pronto, beleza. Só que se você não tem uma disciplina grande, desenvolvida, uma maturidade, um propósito forte, tudo isso, você se perde. Você se perde, porque você vai indo, e você vai inserindo coisas. Vai inserindo coisas porque você vai ganhando energia, né? Você desbloqueou algo emocional, você criou espaço, você criou disposição. Então você vai fazendo tudo aquilo que você queria fazer e não fazia antes. Então você vai enchendo de coisas, então você vai se enchendo de muitas atividades. E você vai ficando como se você enchesse, só que você tem o mesmo espaço para passar sempre. Que é o espaço de uma única pessoa. É o espaço que uma única pessoa dá conta de fazer. Entende? Mesmo que você delegue para outras pessoas, tem coisas que você é uma só. Você não é um povo que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Que tem a ver com a live de ontem que eu estava falando sobre muitas atividades. Então, você acaba fazendo muitas coisas, porque você ganha espaço, você fez vários atendimentos, ganhou espaço, colocou muita coisa. E aí, vai dar na mesa, você vai brecar lá na frente, vai dar preguiça de novo, porque você se perdeu em tantas coisas. Entende? Então, essa preparação antecipada, ela vai criar um ambiente propício, né? Para que você possa fazer o que você precisa fazer, de uma forma organizada, elaborada, rápida, sem a pressa, mas rápida, né? E aí que cria a constância, porque a pressa, às vezes você vai fazer tudo bagunçado. E o rápido você vai fazer de forma mais organizada, mais consistente, entendeu?
Então, a importância de ter a preparação antecipada. E depois, essa preparação antecipada, ela é consequência também de uma quebra de tarefas em passos menores. Então, para você fazer isso, essa preparação antecipada, você tem que ter quebrado isso em pequenas atividades, em pequenos hábitos, né? Então, você divide, vamos supor que você tenha que fazer comida, tenha que fazer leitura, tenha que fazer atividade física. A gente está falando de 3 coisas. Essas 3 coisas podem ser divididas em 6, pelo menos, né? Então, você já vai colocar na sua agenda, você vai ter um cantinho da sua leitura, você vai ter as coisas para fazer o arroz, você precisa ter a cebola, o alho, os temperos, quem faz com cebola e alho, né? Você precisa ter o arroz, você precisa ter a água, você ferve a água antes, quem que ferve a água antes, você já coloca a água fria. Então, tem umas preparações que se você fizer, tem gente que enquanto está cozinhando, está fazendo atividade física, porque é o único momento que ela tem. Então, enquanto o arroz está cozinhando, ela está fazendo atividade física. Só que ela teve que preparar isso na mente dela, colocar isso na agenda dela, se preparar psicologicamente, porque não é todo mundo que consegue fazer isso. A pessoa teve que se preparar psicologicamente, entender que aquilo é importante para ela, é o único horário que ela tem, e ela consegue fazer isso porque ela conseguiu separar. Ela fatiou isso dentro dela. Ela teve que cronometrar aquilo e saber quanto tempo demora o arroz cozinhando e quanto tempo ela pode fazer atividade. Porque hoje em dia a gente tem atividade de 8 minutos, 12 minutos, 20 minutos. Tem programas que fazem isso. Às vezes 8 minutos já queimou arroz, mas ela fez 3 séries, entende? Então, quebrar isso em passos menores vai te diminuir uma sobrecarga emocional para você voltar naquela atividade. Então, você quebra a preguiça, quebrando essas tarefas em menores passos. Entende? Porque a preguiça, assim, só de pensar em todo o processo que tem que acontecer, ai, que preguiça. Eu tinha uma chefe que falava assim, ai, que preguiça. A pessoa contava todas as coisas, tudo que tinha que fazer, tudo, porque são muitas etapas. E dá preguiça. A nossa mente fica com preguiça, só de pensar em muitas etapas. Você já ouviu uma pessoa que fala quantas coisas ela tem para fazer? Te dá preguiça só de ouvir tudo que tem para fazer? A nossa mente é isso. Então ela vai computando isso. E se você divide em menores etapas, você não dá espaço para a mente ficar tendo preguiça. E te convencendo que não é a melhor coisa para fazer, que precisa gastar energia com outra coisa. Entende? Então, você divide em menores etapas, ok? E a celebração, né? A celebração de pequenas conquistas. Então, a gente sempre precisa celebrar isso, porque recarrega a nossa energia. Olha que legal, deu certo, olha que legal, tá tudo bem. Então, celebrar, você sai daquela busca constante de reconhecimento dos pais, porque às vezes você não está bem elaborado, se você ainda tem muita dependência emocional, você vai buscar essa recompensa nos outros por aquilo que você estava tentando buscar nos pais. Então você sai desse ciclo também quando você celebra com você mesmo, ou com pessoas queridas, aquela sua conquista. E aquilo vai te dando ânimo, entende? E você sai daquele limbo de tentar fazer pro pai, pra mãe, não sei o que lá. Então, você tá fazendo ali, você mesmo está se colocando no lugar de adulto, se parabenizando sua criança, enfim. Não sei qual é o seu estágio, cada um é no estágio. E você reforça esse ciclo, né? Diz, tô indo no caminho certo, que legal, continua por aí. Você tem um reforço positivo disso, entende? Então, esse é o caminho, né, o ciclo construtivo, que é o do autoconhecimento, o estabelecimento de metas motivadoras, estabelecimento e reavaliação, a criação de uma rotina produtiva, a preparação antecipada, a quebra de tarefas em passos menores e a celebração pelas pequenas conquistas. E esse é o nosso ciclo construtivo, ok? E se você quiser trabalhar, fazer algum exercício, né? Tem exercício que eu fiz num e-book que é de EFT, quem evita, tem resistência em fazer uma nova atividade, sabe? Tem resistência em instalar novos hábitos. Então tem nesse e-book, que é um e-book que é para mulheres de excelência, transforma disciplina em prosperidade. Então você vai ter lá crenças limitantes sobre dinheiro, você vai ter lá alguns exercícios também. Tem também, você ganha junto um e-book da Mandala dos Sonhos, que é do Vision Board, que você vai colocar os seus sonhos lá, para o seu inconsciente ir trabalhando isso. É uma outra forma que você também evita a preguiça. E através do EFT, que é essa técnica que a gente vai liberando pontos do nosso corpo, para liberar essa resistência de fazer atividades, de sair da preguiça e tudo mais, ok? Então, eu vou colocar aqui também, eu coloco o link com essa informação do e-book aqui também, a hora que eu for divulgar esse vídeo, ok? Comenta depois comigo o que você achou, se você tem preguiça, se você tentou aplicar alguma dessas dicas aqui, né, do ciclo construtivo, se deu certo, se você tá conseguindo sair da preguiça. Eu vou adorar saber disso, ok? Até mais.